Saudações a você que nos acompanha no nosso O Céu que Te Acontece. Aqui com vocês, Carlos Holanda, trazendo um vídeo bem estranho, porque vai mexer com dois aspectos, um que vai para uma direção e outro que vai para a direção completamente oposta. Trata-se do trânsito de Mercúrio, que forma uma oposição com Netuno, e um trígono com Plutão, dois aspectos completamente diferentes, um tenso e complexo, confuso à beça, e o outro tremendamente promissor. O que será que a gente pode depreender disso? Os dois ocorrem praticamente de modo simultâneo. Vai do dia 1º até o dia 4 de outubro de 2023. Leva sempre em consideração aquela margenzinha de tolerância, pode ser um dia antes, um dia depois, a extensão da coisa. Enquanto durar esse aspecto, Mercúrio transita em Virgem, enquanto Netuno em Peixes e Plutão naquela fase retrógrada em Capricórnio. Lembrem aí que Plutão já chegou a ingressar em Aquário, retrogradou, voltou para Capricórnio e em muito breve, após esses aspectos, vai voltar um movimento direto. Em 2024 ele vai voltar a Aquário, vai voltar a Capricórnio lá no finzinho do ano, até que acaba de entrar de vez no final de 2024, entrando em 2025. Porém, esse é assunto para outro vídeo. Calma lá, que aqui tem outras duas coisas para a gente se preocupar. Mercúrio e Netuno em oposição é um aspecto que coincide com uma fase cheia de esquecimentos, equívocos, parece até Mercúrio retrógrado, só que de um jeito mais complexo, né? As informações são muito difusas e todo mundo costuma ter um grau muito maior de esquecimento e distração do que a média normal. Vai desde aqueles dias em que a pessoa está apressada por conta de um trabalho, de um compromisso que marcou naquele dia, e esqueceu de escovar os dentes, saiu correndo, né? E tem essa questão aí do asseio, né? Que fica sobrepujado pelas ocupações e por algum grau de caos. Já o outro, Mercúrio em trígono com Plutão, é um aspecto de total acuidade mental, né? Aquela coisa de prestar muito focadamente atenção em alguma coisa que desperta interesse, desperta até, é um mix da racionalidade mercurial com a passionalidade plutoniana. Então você joga toda aquela sua energia de interesse, de libido, né, toda aquela libido em alguma coisa que te desperta curiosidade. Aí vai a fundo, vai descobrir, né, é um aspecto bastante cheio de possibilidades de revelação, coisas que estavam escondidas, coisas que não lhe contavam, coisas às quais não lhe permitiam acesso. Nessa fase aqui, se a gente cavucar, bater a porta, já é menos complicado de obter. A combinação das duas condições é muito interessante para a gente se evadir, até onde for possível, de assuntos plenamente mundanos. Não vai ser totalmente possível se evadir disso. Você não pode deixar de pagar suas contas, você não pode deixar de conversar com as pessoas para quem você deve algum tipo de serviço, satisfação ou um auxílio importante. Não dá para evitar isso. Em compensação, o que não der para resolver porque tem coisas, né, situações maiores interferindo, se afaste um pouco, negocie aí uma alteração de prazos, muda para o dia seguinte, para 2 dias depois, porque a sua cabeça vai estar muito mais apurada para descobrir coisas, para mergulhar em assuntos que te inspirem bastante, coisas que vão te fazer repensar muitos padrões, muitas coisas repetitivas na sua vida. Portanto, é muito importante que a gente cuide daquilo que é essencial, que nos gera essa sensação de ter mergulhado a fundo num assunto ou numa questão existencial na própria vida, o que a vida nos trouxe. Vamos montar esses pedacinhos do nosso quebra-cabeça vital para ver o que deu, o que falta colocar ali. A fase também acaba sendo interessante para a gente resolver assuntos de família, também algumas pendências de estudos, né? Aquela hora que a gente se recolhe e vai procurar fechar essas lacunas. E falando em pendências, as pendências de vários outros assuntos mal resolvidos entre o indivíduo e os outros com quem
tenha que lidar no seu dia a dia, fazer essas pendências de maneira suave, rever onde está a nossa parcela de responsabilidade numa situação que construiu um atrito ou que nos levou a nos magoarmos com algo que foi dito, que foi feito por outra pessoa. Aliás, uma dica de ouro para ser usada em dias como esses: não dizer tudo aquilo que pensa para as pessoas sem saber com quem você está lidando, de repente até o currículo daquela pessoa, de onde ela veio, o que, que ela está construindo na cabeça dela em relação a você, o que, que ela, qual a expectativa que ela construiu, né? Às vezes ela olha você falando, gesticulando, trabalhando e reconstrói na cabeça dela e te aborda de uma maneira que às vezes até te ofende. Então, tem que ter esse cuidado durante essas fases, porque há um abismo entre a mensagem emitida aqui e aquilo que vai ser recebido aqui. Então, onde fica bom é justamente nesse intervalo aqui, que seria, vamos comparar esse intervalo com o trígono de Mercúrio com Plutão, que é onde você vai retroalimentar, que você vai apurar a mensagem que chega e tentar filtrar sem que você coloque situações ou neuroses ou imaginações estapafúrdias ou condenatórias sobre o outro. Também é uma fase muito interessante para a gente absorver conhecimento por contemplação. Pode ser aquela contemplação de você chegar num local bonito, cheio de grama, floresta e tal, sentar e olhar e só ficar curtindo o lugar e fazendo seus 2 milhões de elucubrações, mas também pode ser aquele momento em que você vai numa aula, numa palestra, fica lá no cantinho, não, é aquela hora que a pessoa não participa muito, mas ela fica só absorvendo o que está ouvindo e deixando aquele impacto, né, ser digerido com mais calma durante alguns dias. A capacidade de assimilar essas informações é dobrada durante uma fase assim. A fase também, por conta desses dois planetas com quem Mercúrio forma aspecto, é excelente para quem procura orientações de tipo espiritual, por exemplo, né, que vai para um santuário, um templo, alguma coisa que o valha nesse sentido. Mas também vai servir muito bem para quem procura orientação dos seus terapeutas, seja de que linha for. Vem muitos insights importantes nessa hora em que a gente dialoga com essas potências do inconsciente. É isso aí, gente, por enquanto é só. Não deixe de dar o seu like, curtir aqui o canal, se inscreve no canal e divulgue para os seus amigos. Um beijo e até a próxima.